Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar início ao estudo de matemática financeira com porcentagem. Então, vamos à aula. Ok, vamos dar início ao estudo de matemática financeira. Esta é a primeira aula. No total serão 4 aulas para abordar todo o conteúdo de matemática financeira do ensino fundamental e ensino médio, certo? Esta é a primeira aula, porcentagem, e a gente vai falar sobre ela. É uma aula mais simples, coisas que a gente já sabe do que se trata, porque porcentagem é um conceito que já vem trabalhando desde o Fundamental 1, por se tratar de fração e número decimal. Então, vamos lá. A expressão porcento vem do latim percentum, ou seja, dividido por 100. Assim, as representações abaixo são equivalentes. Então, tanto faz a gente escrever 70%, quanto 70 sobre 100, quanto 0,7, que seria, 70 dividido por 100, que daria 0,7. Eu chamo a atenção para o seguinte: a gente nunca pode utilizar o 70% aqui, porque ele não é um número, ele é uma representação. A gente tem que transformar sempre ou na fração ou no decimal para a gente executar cálculos de multiplicação ou de divisão, a depender da situação do problema que estiver aí para a gente. Então, o termo x%, em que x é um número real qualquer, representa a razão centesimal x sobre 100 e é chamado de taxa percentual, ok? Pronto, é o que vocês precisam saber sobre porcentagem. A partir de agora a gente vai ver algumas aplicações só para refrescar a memória de como a gente pode tratar alguns exercícios de porcentagem. Lembrando que porcentagem a gente pode resolver qualquer exercício relacionado a ela por regra de 3. Tem muita gente que gosta de usar a regra de 3 para resolver situações de porcentagem, principalmente situações que são vinculadas aí a lucros e prejuízos. Então vamos lá, primeiro exercício é esse simplesinho aí, determinar 45% de 60. A estratégia aqui é simplesmente escrever o 45% na forma centesimal. 45 por 100. E a gente multiplica pelo valor, aqui o valor total, que é o 60. Daí, cabe a gente fazer só simplificações, se preferir. 45 vezes 60, 45 vezes 6, a gente pode fazer assim também, 45 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. Acrescento outro zero do 60. Divido por 100. E aqui eu posso simplificar os zeros e obtenho 27 como resposta. Então, bem simplesinho, Cálculo aí de porcentagem de uma quantia, eu faço dessa forma, A gente também pode ter a situação que a gente precise calcular o quê? A porcentagem, É dada a situação, como esta aí. A quantia de R$36 corresponde a quantos por cento de 120? Aí, para essa situação em que a gente precisa calcular a porcentagem, eu posso usar simplesmente a regra de 3. Ok? Como? Assim. 120 é o total, ou seja, 120 está para 100%. Significa que 36 vai estar para x%. Então, eu escrevo a minha regra de 3, Eu montei aqui minha regra de 3 simples e agora faço meu por extremos, Disso aqui sai o seguinte, Eu fico com 120x igual a 100 vezes 36, que dá 36.000, não, 3.600. Logo, x será 3.600 dividido para 120. Simplifica aqui zero, vai ficar mais fácil para mim. 360 por 12, 36 por 12 é 3. Acrescento zero e acho aí meu valor percentual. Então, R$36 ali corresponde a 30% de 120. Então, outra maneira de a gente calcular porcentagem é aí de maneira mais simples, Exemplo 3, nosso último desta aula, porque porcentagem é simples, que não precisa aprofundar tanto, só quando a gente passar para aumentos e descontos sucessivos. Então, exemplo 3, 4/5 dos processos de uma comarca são da área civil
e 3/8 desses processos são da Regional Sul da comarca. A porcentagem de processos da comarca que são da área civil, e eu falei civil, né? Como se tivesse um acento. Enfim, área civil e da área Regional Sul é igual a... Então veja aí que é um probleminha que se trata com frações, né? E também é um problema em que não se diz a quantidade desses processos. Então, o ideal é que nessas situações vocês usem, né, vocês suponham que seja dado aí 100 processos. Por que eu uso 100? Porque o 100 é o número perfeito para se usar porcentagem. Então eu vou supor que tem 100 processos. Supor aqui, ó, 100 processos, certo? E eu sei que 4/5 desses processos correspondem da área civil. Então, eu faço o quê? Faço 4/5 de 100, né? 100 que multiplica 4/5 e resolvo. Assim saberei os processos da área civil. Resolvendo isso aqui, né? 100 vezes 4, 400, por 5, 80. Então eu tenho 80 aí, certo? Esse corresponde da área civil. O que é que eu faço agora? 3/8 desses processos agora, então dos 80, 3/8 corresponde da comarca. Então eu vou fazer agora, dos 80, eu vou fazer 3/8 disso, certo? Logo, 80 vezes 3 é 240, 240 por 8 nos dá aí 30, né? Então agora eu sei a quantidade da comarca, né? 30. Então ele quer saber agora quanto representa isso em porcentagem. Então, com relação ao início, que é 100, o 30 representa exatamente 30%. Então, de maneira facilitada, a gente soube aqui que corresponde à letra E, 30%, certo? Então esta é a nossa aula aí sobre porcentagem, bem simples, só para relembrar, ok? Então espero que vocês consigam resolver exercícios similares a estes e até uma próxima aula.